Então a ideia é da gente ver uma introdução do Firebase, tá? É Beleza? interessante ter essa introdução justamente para a gente não sair utilizando a ferramenta, Sem né? saber o que é e tal. Isso, sem saber o que é. Então a gente vai ver um pouco mais aqui do Firebase, conhecer ele, o que que realmente é o Firebase, para Tá, depois a gente entender como que a gente vai estar utilizando, em nossos projetos. tá. Então, esse aqui é o Firebase. Firebase é uma tecnologia da Google, tá? Atualmente. E Ah, da Google também? Então pelo sim, menos sim, o Flutter e o Firebase devem comunicar bem. sim. Então, o Firebase, ele basicamente é um backend as a service, né? Chamado de Tá? BaaS, tá? Que é um modelo de serviço que provê a infraestrutura e o back-end de uma aplicação de forma simplificada, sem necessidade do desenvolvimento manual dessa solução. Então, por exemplo, a gente tem um projeto, não sei, vamos supor aqui que tu pegou um projeto de um cliente e aí esse projeto vai ter autenticação, vai ter que ter um banco de dados por trás para estar compartilhando dados entre os usuários. Tá. E aí tem algumas maneiras de tu fazer isso. Uma delas é construindo uma API, onde essa API você vai conectar com um banco de dados, um Postgres ou um MongoDB da vida, Tá. MySQL, justamente para estar fazendo essa comunicação com o teu aplicativo, que ali vai ser o nosso front-end, o aplicativo, né? Só que o que acontece? Essa questão de fazer API, de lidar com banco de dados, tudo isso ele gera tempo de produção. Então, se o projeto só o front-end a gente demoraria um mês, 2 meses, toda a parte do front-end e do back-end, do desenvolvimento dessa API, ele poderia demorar aí 4, 5, 6 meses, né? Dependendo da, da aplicação que vai ser construída. Então, o back-end as a service veio justamente para resolver esse problema. E é basicamente um aglomerado de coisas que tem em comum, né, funcionalidades que tem em comum em todas as aplicações. Então, no back-end as a service, a gente vai encontrar gerenciador de banco de dados, armazenamento em nuvem, autenticação, notificações, hospedagem. Então, tudo isso são coisas que a gente, dependendo aí do projeto, a gente teria que fazer. E Tá. aí, esse serviço do BaaS vem para resolver isso, para que a gente não tenha que dedicar tanto tempo para essa questão e, Sim. né, ter uma solução mais rápida ali e prática de desenvolvimento, onde a gente se preocuparia apenas com o front-end, né, que seria a interface do usuário e a lógica do lado do cliente. E o que estaria aqui Sim. por baixo, né, aqui tem até uma representação de um iceberg, né, onde o que estaria por baixo a gente não teria a necessidade de estar desenvolvendo, apenas fazendo essa conexão entre um e outro, tá? Tá. Então, basicamente, o Firebase é É o de baixo. isso, a parte de baixo. Tá. Aqui alguns cases, tá, do Firebase, Todoist, The New York Times, The Economist, Alibaba, Tudo no OneFootball. Firebase? Sim, todos esses casos aqui, showcases, né, são empresas, aplicações que utilizaram o Firebase ou utilizam até hoje. Então o OneFootball Tá. é um exemplo de que começou com Firebase. Por quê? Quando você está iniciando, é justamente isso que a gente pensa. É, vamos tentar fazer um MVP, que é o mínimo, projeto mínimo viável, tá? Mínimo projeto Tá. viável, onde esse MVP a gente não tenha tanto custo com a produção. E como reduzir esse custo? Utilizando Firebase. alguma solução que já está pronta, tá? Tipo o Firebase. Então foi o caso do OneFootball, que inicialmente eles começaram utilizando Firebase, mas hoje eles já cresceram um pouco mais, precisam de uma solução mais Já fizeram
dele. Isso, porque eles precisavam de algo mais personalizado para eles. Então, a solução normalmente vai ser ter o próprio serviço de API, né? Tá. Quais as vantagens de utilizar o Firebase? A primeira aqui, suporte gratuito para desenvolvedores via e-mail. Então, é interessante isso aqui, tá? Porque eu já tive alguns problemas com o Firebase e mandei um e-mail e em um dia me responderam tudo certinho e conseguimos resolver. A outra coisa, a outra vantagem é a comunidade ativa no GitHub. Então, cara, se você pesquisar como fazer determinada coisa com o Firebase e tal tecnologia, possivelmente vai ter alguma coisa ali no GitHub relacionada a isso. Alguém que já teve essa dúvida e, né, possivelmente também já vai ter uma resposta para essa sua dúvida. Possui uma versão trial gratuita para começar a utilização. Então, diferente de outros serviços, o Firebase ele tem ali as questões que são gratuitas e tem as que você precisa, né, tá no plano pago. Então, algumas coisas que são gratuitas. Banco de dados é gratuito, serviço de notificação é gratuito, tá? Que mais? Hospedagem gratuita. Então, a maioria dos serviços do Firebase são gratuitos. Se eu não me engano, um dos únicos ali que precisa estar no plano pago para utilizar é a questão das functions, que é o Firebase Functions. Aí, para tu ter uma função, né, de API dentro do Firebase, tu vai precisar estar no plano pago. De resto, acredito que a maioria é gratuito. Qual a vantagem disso? Justamente o que a gente falou agora há pouco. No MVP, cara, se eu já estou excluindo o valor que eu pagaria por um back-end, isso já é ótimo. E se eu excluo mais ainda o valor que eu pagaria pela utilização de um banco de dados, por uma hospedagem, tudo isso, melhor ainda. Hospedagem é o quê? Hospedagem de sites, vamos supor. Quando você vai publicar um site, né, em algum domínio, vamos supor udevelop.app. Então, quando você vai publicar o site da uDevelop para todo mundo ter o acesso a ele, você tem que hospedar esse site em algum serviço de hospedagem, como HostGator, tem o Firebase Host, tem vários serviços aí de hospedagem. E aí você vai publicar seu site e enfim ele vai conseguir, né, ficar disponível para acesso ali a partir do seu domínio. Entendeu? Tá. Outra vantagem é que ele é escalável. Então, de acordo com o crescimento da sua aplicação, ele vai te ajudar aí nessa escada, né, para ele realmente ser escalável. Onde, por exemplo, eu disse aqui que ele tem a versão gratuita, mas tem algumas questões também. A partir de um determinado número de, vamos supor, de gigas que você está guardando ali na storage do Firebase, tu vai ter que pagar alguma quantia. Mas essa quantia vai equivaler ao quanto tu está usando. Então, se tu está usando pouco, tu vai pagar pouco. Se está usando muito, tu vai pagar muito. Diferente de outros serviços, no qual você vai pagar uma quantia fixa. Mesmo se tu estiver usando pouco, tu vai ter que pagar aquela quantia, que pode ser um valor um pouco mais alto. Entendeu? Outra vantagem, ele possui suporte para diversos tipos de plataformas. iOS, Android, JavaScript, C++, né? Utilizando a mesma API. Como tu disse ali inicialmente, se é da Google e o Flutter também é da Google, então tem alguma vantagem. E realmente, o Firebase ele tem um SDK para Flutter, tá?
E é isso, a gente vai até ver um pouquinho mais à frente. Possui integração com Firebase Analytics para auxiliar na tomada de decisão baseada em dados. Então, se você integra ali o Firebase Analytics no seu app, você vai ter noção de muitas coisas. Quais os dados estão sendo mais acessados. Tem a questão também, não sei se você já viu ali a questão do pixel do Facebook. Ele tem algo parecido, que é, por exemplo, se você toca em um botão do aplicativo, você consegue pegar aqueles dados de qual botão está sendo tocado, qual produto, por exemplo, você tem um aplicativo de e-commerce. Você consegue pegar as informações de qual produto estão sendo mais clicados, né? Qual produto as pessoas mais estão vendo. Então tudo isso a gente consegue com Firebase Analytics. Outra vantagem, né? Reduz o tempo de desenvolvimento de uma solução, já que o back-end será disponibilizado automaticamente. Então isso aqui a gente já falou. E possui fácil implementação. Ele possui fácil implementação, entre outras. Essa fácil implementação, principalmente aqui pelo Flutter, JavaScript e outras linguagens, é por causa da SDK que ele já fornece essas linguagens de programação. Então, cada linguagem ali vai ter sua maneira de integrar, mas é bem adaptado à linguagem em si, ou framework, né? No caso do Flutter. Sim. Então aqui é a documentação do Firebase com Flutter, eles chamam de Flutterfire, tá? Então tem toda a documentação, como você pode instalar, todas as questões aqui, ó, no cantinho do Analytics, AppCheck, Authentication, Firestore, Function, Message, Story, Core, tudo isso tem bem documentado. E como eu disse, qualquer dúvida é só ir ali no GitHub que vão te auxiliar, ou um e-mail também para eles. Esse aqui é o console do Firebase. Então é até bem simples de você lidar com esse console. Ele vai ter aqui a dashboard dele. Se você já tiver uma aplicação em funcionamento, vai aparecer a dashboard com várias informações. Aí a primeira opção aqui vai ser da autenticação, onde você pode configurar, ver quais pessoas estão cadastradas no seu sistema, né, autenticadas. Tem um Firestore Database, que é um dos bancos de dados, tá, do Firebase. E tem o Real Time Database, que é outro banco de dados também do Firebase. Cada um com suas peculiaridades, né, e diferenciais. O Storage, não sei se você conhece, mas é tipo um bucket, onde você vai armazenar documentos, por exemplo, um PDF, uma imagem. Tudo isso a gente não armazena direto no banco de dados. A gente vai jogar em um bucket, né, que é justamente para receber esses tipos de arquivos. E aí a gente joga nesse bucket, o bucket basicamente vai liberar um link para a gente do arquivo, e esse link a gente guarda no banco de dados. Aí tem o hosting, que eu tinha comentado com você, functions e machine learning, mais uma funcionalidade legal aqui do Firebase. Tá. Sendo um pouquinho mais claro sobre cada funcionalidade, os serviços, na verdade. O Cloud Firestore oferece sincronização ao vivo e suporte offline, além de consultas eficientes a dados. Tá? Então, no Cloud Firestore, a gente tem uma diferençazinha, que é o seguinte: a gente consegue fazer uma query, né, que é um tipo de pesquisa no banco de dados para encontrar alguma informação de forma mais eficiente. Então a gente consegue, né, extrair de forma que não gaste tanto recurso da ferramenta. Outra vantagem é o suporte offline. Então o Firestore a gente consegue
fazer o app lá, né? E, por exemplo, em algum momento o teu usuário ficou sem internet, mas ele não vai perder as informações que ele já tem ali, que foi pegas, né, do Firestore. A gente tem o Cloud Functions, permite criar lógicas personalizadas que serão executadas no aplicativo, conectadas ao Firebase. Mas isso é pago. Esse aqui é pago. Tá? Você tem que estar no plano pago, na verdade. Mas é a mesma coisa. Se você usar muito, aí pagar muito? Usar pouco, vai pagar pouco. Tá. Autenticação. Então, com o Firebase Auth é possível gerenciar seus usuários de maneira simples e segura, oferecendo métodos de autenticação e autorização. Então, uma grande vantagem do Firebase, tá, é nessa parte da autenticação em específico, os tipos de autenticação que ele fornece. Então, o Firebase tem bastante tipos de autenticação e facilita, né, esse processo para a gente. Então eu vou estar te mostrando aqui. Opa. Então aqui, ó. Opa, autenticação. Se eu dou start aqui, ele me oferece autenticação com e-mail e senha, Google, Facebook, Google Play Games, Game Center, por telefone, pelo Apple, né, conta da Apple, GitHub, Microsoft, Twitter, pode ser anônimo ou pelo Yahoo. Tá? Então é bastante tipo de autenticação que, né, isso é interessante para algumas aplicações. Sim. Hosting, tá? O hosting, né? Ela permite hospedar HTML, CSS e JavaScript para o seu site, além de outros ativos fornecidos pelo desenvolvedor, como gráficos, fontes e ícones. Tá? Então a gente consegue fazer uma hospedagem de um site de forma gratuita com o Firebase Hosting. Aí a gente tem o Cloud Storage, que é o recurso que permite o armazenamento de arquivos na nuvem para que sejam compartilhados entre aplicativos, justamente aquilo que eu te falei, de imagens, documentos, tudo isso. E a gente tem o Real-Time Database, que é eficiente, de baixa latência para aplicativos, para dispositivos móveis. O Real-Time Database é um banco de dados com atualização em tempo real, permitindo o compartilhamento de informações entre diversos usuários de um app instantaneamente. Então, vantagens dele: atualização em tempo real e principalmente aqui a baixa latência. Então, diferente do Firestore, o Firestore já tem uma latência um pouco mais alta, então a internet que a gente vai precisar para fazer uma pesquisa no Firestore vai ser maior, entendeu? Tá. Então, basicamente, esses aqui são os serviços, né, do Firebase, que o Firebase oferece e o que eles têm a dispor aí pra gente.